Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa quinta-feira. Eu falei que teria segunda edição hoje, mesmo com a primeira edição saindo tarde. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Hugo Moura, né, que foi anunciado de forma oficial pelo Vasco no dia de hoje. Vamos falar sobre Maracanã. O Vasco entrou com um recurso ali para poder recuperar os pontos perdidos ali na licitação do Maracanã e também cobrando algumas explicações em relação à dupla Fla-Flu. Você vai entender um pouco mais aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre patrocinador, né? Que o Vasco está aí buscando um novo patrocinador. Surgiu a informação anteontem, que o Vasco estava próximo de fechar com uma empresa aí, mas enfim, parece que não é bem assim. Você vai entender também aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre Medel. Tudo que você precisa saber sobre o nosso Vascão terá aqui, de forma rápida e resumida, beleza? Então, depois da vinheta eu vou começar. Antes eu conto com você deixando o like e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like? Se inscreveu? A vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da FUT Fanatics. Você sabe que a FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama e você pode comprar os seus produtos do Vascão e receber no conforto da sua casa sem estresse nenhum, através do nosso cupom, né, que é o Machão10, que você ganha 10% de desconto na sua primeira compra. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você clica, é direcionado ao site da FUT Fanatics, usa o cupom Machão10 e lá você faz a sua compra com 10% de desconto, se for a sua primeira, é claro, e recebe no conforto da sua casa. FUT Fanatics, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, o Vasco anunciou no dia de hoje a contratação do volante Hugo Moura, né? Foi até tema do vídeo anterior. Jogador de marcação, jogador forte. Ramon Dias pedia muito, né, a contratação de um volante e essa contratação chegou. Pode não ser o volante dos sonhos, né, o que a gente queria, mas Hugo Moura foi o que veio. E eu vou colocar aqui o parceiro Pedro Felipe, lá da página News Colina, né, do portal News Colina, trazendo as principais características desse jogador. Fala pra gente, o que a gente pode esperar, Pedro, desse jogador, do Hugo Moura, no Vasco da Gama? Um abraço também para toda a audiência do canal. Vim aqui para falar sobre a chegada de Hugo Moura ao Vasco da Gama. Bom, Hugo Moura, que é um volante que a gente sabe que tem uma característica mais de marcação, um jogador com mais pegada, com mais vigor físico ali, é um cara mais de contenção. A gente sabe que a sua técnica não é muito refinada, não é um cara que sai tanto para o jogo, apesar de ter uma bola longa interessante e bons lançamentos e boa finalização de longa distância, no caso, mas é um jogador que chega mais para ocupar um espaço defensivo ali, para fazer uma proteção na entrada da área, uma proteção ao zagueiro, visto que o Zé Gabriel não é esse nome, e o Sforza, apesar de ser um cara combativo, também não possui tanta característica defensiva quanto o Hugo Moura. Acredito que é um jogador que não vem para resolver, não é um volante aí que chega e toma conta da posição como o torcedor vascaíno esperava, como eu inclusive esperava, assim, acho que todos esperavam esse jogador, como o Vasco tentou o Cuejar, que seria esse nome, mas enfim, acabou que o Vasco não conseguiu contratar, e na urgência aí, né, no desespero, porque o Vasco, a janela do Alexandre Matos foi uma janela horrível, todo mundo sabe disso, quer dizer, horrível não, horrível acho que foi exagero, mas uma janela aquém do esperado, uma janela abaixo do esperado, abaixo do que do nome Alexandre Matos, né, por si só, né, que a gente espera que seja um tubarão do mercado, como ele sempre foi ao longo dos anos, mas no Vasco foi totalmente diferente. Acabou que ele saiu do Vasco deixando uma série de lacunas, inclusive a primeiro volante, e o Vasco ficou sem tempo, e nessa falta de tempo hábil tentou Marlon Freitas, tentou outros jogadores de nome, teve sucesso, e acabou que se viu obrigado a chegar no nome do Hugo Moura, que agora se tornou o mais novo jogador do Vasco da Gama, anunciado hoje, inclusive, na data que eu estou gravando esse vídeo. É um jogador que eu acho que vai ser útil, que vai ajudar, mas que o valor pago, né, por ele, 10 milhões de reais, na verdade, um valor muito acima do que eu acho que ele vale a princípio, mas que foi necessário, infelizmente. O Vasco precisava de um jogador com essas características e agora o Vasco tem. Não é um jogador que chegou para resolver, mas é um jogador muito útil, que eu acredito que vai sim ajudar o Vasco da Gama nessa temporada. Enfim, tamo junto. Saudações vascaínas. Então tá aí, esse foi o Pedro lá da página News Colina, né? O portal News Colina, que faz um trabalho muito bacana sobre o Vasco aí nas redes sociais, trazendo as principais características do Hugo Moura. Bom,
Vamos falar agora aqui de patrocinador, né? Nos últimos dias surgiu a informação dada pelo canal Atenção Vascaínos que o Vasco estaria próximo de fechar ali com a Portugabet, uma casa de apostas nova aqui no Brasil, né? Que estaria entrando agora no Brasil, e essa casa estaria próxima, né, de ser anunciada pelo Vasco, um valor ali muito bacana, de mais de 50 milhões de reais por temporada. Pois bem, a gente não teve mais muitas atualizações sobre isso, mas hoje surgiu uma outra informação, né? Que a Portugabet realmente chegou a fazer uma proposta ao Vasco da Gama, mas que esse negócio não seguiu adiante. A tendência é que o Vasco realmente acerte com uma casa de apostas, né? O seu patrocínio master. Mas não deve ser a Portugabet. O Vasco estabeleceu ali 45 milhões, né, como piso para esse acordo e está aguardando para poder fechar. Parece que realmente houve ali a proposta da Portugabet, mas a coisa não evoluiu, talvez por falta de garantias, a gente não sabe. Mas enfim, a coisa não teria evoluído. Essa apuração foi do Expresso 1923, que inclusive se você não segue, pode ir no YouTube aí, Expresso 1923, que é um canal novo sobre o Vasco, né? Eu tenho certeza que você vai gostar, inclusive eu também faço parte lá desse canal. Enfim, meus queridos, seria uma ótima, né? Os valores que estavam sendo apresentados ali pela Portugabet, mas aparentemente isso não vai acontecer. Vamos mudar de assunto aqui agora e vamos falar de Maracanã, porque Vasco e W Torre entraram com um recurso ali para recuperar os pontos na licitação do Maracanã e também pedindo a desclassificação de Flamengo e Fluminense. Na proposta técnica, a dupla Fla-Flu praticamente garantiu a vitória, né, com 117 pontos contra apenas 81 pontos do Vasco e W Torre. O recurso do consórcio Maracanã para Todos, que é administrado por Vasco e W Torre, afirma que a comissão do governo do Rio criou critérios subjetivos para retirar pontos do Cruz Maltino. O recurso também pede que a dupla Fla-Flu seja desclassificada da disputa por alguns motivos, como de que não houve descrição de atividades básicas, responsabilidades, rotinas de operação e quantitativas na proposta técnica da dupla. Então, vai virar batalha judicial, né? Vasco e W Torre entraram aí na justiça. A gente sabe que, cara, para o Vasco conseguir alguma coisa no Maracanã, realmente só na justiça, né? Porque se depender da licitação feita pelo governo do Rio, que tá doido para entregar o Maracanã para o Flamengo, a gente sabe que o Vasco não vai conseguir. A gente vai continuar acompanhando, tendo mais informações, a gente vai trazer aqui no canal Machão da Gama. Bom, vou falar agora aqui sobre Ramon Dias, né? Mais informações sobre Ramon Dias, que ontem deu uma declaração polêmica, né? Mandou mal ontem o Ramon Dias na entrevista coletiva, e no vídeo anterior até falei sobre a possibilidade, né, do Ramon Dias ser suspenso pelo STJD, e essa possibilidade realmente é real. O Ramon pode ser suspenso de 5 a 10 partidas, além de receber uma multa de 100 a 100 mil reais pela fala proferida na coletiva após o jogo contra o Bragantino. O caso será analisado pela Procuradoria do STJD e, caso haja denúncia, o treinador corre risco de ser enquadrado no artigo 243-G. Porém, o rápido pedido de desculpas do Ramon, feito após a entrevista coletiva, deve atenuar essa situação e os efeitos, né, de uma possível punição. Como eu disse no vídeo anterior, não acredito que venha uma punição dura, né, para o Ramon Dias. Talvez uma advertência ali fique de bom tamanho. Para encerrar esse vídeo, eu vou colocar aqui como foi ontem a galera assistindo o jogo do Vasco no centro do Rio de Janeiro, lá no Candinho, o local onde o Vasco foi fundado, que agora virou um point de encontro, né, para os vascaínos, enfim, confraternizarem, conversarem, debaterem, e todo jogo do Vasco fora de casa vai ter telão lá para a galera assistir, e ontem ficou desse jeito, confira só. Muito bacana, né? Então você vascaíno do Rio de Janeiro que está procurando um local para assistir os jogos, quando o jogo não for no Rio, né? Quando o jogo for fora de casa, você já sabe, lá no Candinho. Tamo junto, vou ficando por aqui. Um abraço, saudações, até a próxima. Fui.